Esse vídeo foi gravado no dia 23 de maio de 2014, uma sexta-feira. E no sábado, a cada sábado nas igrejas adventistas do sétimo dia são recapituladas as lições que são estudadas. A lição que foi estudada na semana que foi gravado esse vídeo é a lição 8ª do segundo trimestre de 2014. O título dela é A Lei de Deus e a Lei de Cristo. A Lei de Deus e a Lei de Cristo. Essa lição procurou retratar as duas leis, como o próprio título já diz, né? Mas o interessante é que essa lição que está em minhas mãos, a lição de professores, na parte adicional dela, na página 101, na parte do ciclo de aprendizado, a parte de motivação, eu vou chegar aqui bem próximo, você possa ver, diz assim, olha: o estudo dessa semana destaca o fato de que os 10 mandamentos foram dados por Cristo, abre parênteses, como parte da Trindade, fecha parênteses, no Sinai, e que constituem o padrão pelo qual podemos medir o amor a Deus e de uns para com os outros. Então, segundo esse trecho, a lição ela vem dizendo que os 10 mandamentos foram dados por Cristo como parte da Trindade, como uma pessoa da Trindade, um representante da Trindade, ali no Monte Sinai, e que elas constituem, né, o padrão pelo qual podemos medir o amor a Deus e uns para com os outros. Na página 104 da mesma lição, vem dizendo o seguinte: se Jesus e o Pai são um, leia João 17, por que haveria diferença entre as leis de Deus e as leis de Jesus? É a pergunta que é feita na lição. A doutrina da Trindade ajuda na resposta a essa pergunta? Eu volto a frisar, isso saiu somente na lição de professores, que tem essa parte do estudo adicional, na página 104. Mas interessante é que na parte de aplicação, no item número 3, volta a repetir a Trindade, vem dizendo: Jesus, como parte da Trindade, estava envolvido na entrega da lei no Sinai. Mais uma vez reafirmando o que foi dito na página 101. Jesus, como parte da Trindade, estava envolvido na entrega da lei no Sinai. Por isso, a lei de Cristo é realmente uma revalidação da lei de Deus, com uma cláusula adicional. Eu quero agora ir com você à Bíblia. Vamos às Escrituras. Eu vou usar a mesma Bíblia que é usada na igreja adventista pelas duplas missionárias. Vou colocar aqui próximo para que você veja. Inclusive aqui tem o símbolo da igreja, tá? Eu quero que você note comigo um detalhe muito interessante antes da lei ter sido dada no Sinai. Os preparativos para esse evento. Abra comigo, se você tem aí a sua Bíblia, abra comigo em Êxodo 19. Porque em Êxodo 19 nós percebemos um detalhe muito interessante. Essa versão adotada por essa Bíblia missionária da Igreja Adventista, do sétimo dia, que inclusive tem aqui também os estudos bíblicos, Ouvindo a Voz de Deus, ela é a versão revista e atualizada. E no capítulo 19,
Você pode notar que nas outras também não é muito diferente, não tem muita variação. Mas você vai ver aqui algo que talvez você ainda não se atentou. No capítulo 19, versículos 10 e 11, nós lemos assim: Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e purifica-o, hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Você notou algo de diferente nesses dois versículos? Eu vou repetir. Preste bastante atenção. Eu quero que você preste muita atenção. Porque esses dois versículos nos trazem um diálogo entre o Senhor e Moisés, e o Senhor cita um outro que desceria sobre o monte Sinai, ao terceiro dia. Note comigo. Capítulo 19 de Êxodo, versículo 10 e 11. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo. Então, quem disse a Moisés? O Senhor. O Senhor disse a Moisés: Vai ao povo e purifica-o, hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes. Ou seja, ali o Senhor estava orientando a Moisés que dissesse ao povo que lavasse as suas vestes. Hoje, ele citou hoje e amanhã. Lavasse as suas vestes, se preparassem, olha no verso 11, e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, note que é um Senhor falando de outro Senhor, o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Só no terceiro dia. Então, amados, amadas, meu querido e minha querida, que assiste agora esse vídeo, que ainda não se atentou para o fato de que ali, no Monte Sinai, se você pegar o contexto do capítulo 19 todo, você percebe que Moisés já estava ali no Monte Sinai conversando, ouvindo as instruções do Senhor. E o Senhor disse que ao terceiro dia, o outro Senhor desceria. O Senhor Jesus falando do Senhor Deus, do Senhor Jeová. É interessante nós notarmos esse detalhe, porque ele nos mostra claramente que ali no Sinai não estava apenas Jesus, como quer a lição da escola sabatina fazer com que nós creiamos. Ou um representante da Trindade. Ou talvez, quem sabe, a própria Trindade. Não. Ali, meu amado, minha amada, meu querido, minha querida, que dedica agora a sua atenção para assistir esse vídeo, ali não era apenas uma pessoa. Ali eram duas pessoas. Uma que no início estava ali passando as instruções para Moisés. E o outro que desceria ao terceiro dia para escrever os preceitos da sua própria lei em tábuas de pedra. E hoje o que estão dizendo? Que quem escreveu naquelas tábuas foi o mesmo que escreveu os pecados daqueles homens que queriam apedrejar a mulher, que escreveu na areia os pecados deles. Muitos teólogos, professores de teologia, padres, sacerdotes, bispos, pastores, etc., eles querem acreditar e ensinar que a lei era a lei de Cristo. Mas eu quero que você note que aqui o Senhor Jesus estava preparando Moisés para orientar o povo, porque a presença majestosa do Senhor Jeová era tão grandiosa, era tão excelsa, que o povo deveria lavar as suas vestes, se preparar. Tiveram 3 dias para se prepararem, para que quando o Senhor descesse sobre o monte,
eles estivessem prontos ali para a transmissão e o recebimento da lei. Mas eu quero ir adiante ainda com você. Existem muitos outros versos aqui no livro de Êxodo que comprovam essa verdade. Mas eu quero que você estude. Não só aprenda sobre este assunto através desse vídeo, mas pesquise. Pesquise os primeiros 7 versículos ali do capítulo 3 de Êxodo, que você vai entender muito bem também essa questão do Senhor se apresentando a Moisés como o anjo do Senhor, e depois ele se identifica como Deus Todo-Poderoso, mas ele em vários momentos aparece como o anjo de Jeová, o anjo de Yahvé, o anjo do Senhor, como um mensageiro representante de Deus, que leva o nome de Deus sobre si, o nome do Deus Todo-Poderoso sobre si, como está em Êxodo 20, 23. Você pode consultar depois em Êxodo capítulo 33, que é outro capítulo importantíssimo de Êxodo, que lá você percebe que com um Senhor, o Senhor Jesus, Moisés conversava face a face, ali no versículo 11 do capítulo 33 de Êxodo, mas com o Senhor Deus, com o Senhor Jeová, com o Senhor Yahvé, Moisés não podia conversar face a face. E alguns versículos ali adiante, no capítulo 33, você consegue identificar essa diferença. Mas aqui no capítulo 19, eu quero que você entenda, amado, amada, meu querido, estudioso das Escrituras, que quer aprender a verdade e se desprender do jugo, do erro, do engano que tem sido propagado pelo mundo, pelas instituições religiosas, para fazer com que você creia em mentiras. Eu quero que você atente muito bem para a verdade de que ali no Monte Sinai estavam o Senhor Deus e o Senhor Jesus. Note agora o versículo 20 e o 21 do capítulo 19 de Êxodo. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu. E o Senhor disse a Moisés: desce, adverte o povo que não traspasse o limite até ao Senhor para vê-lo, a fim de que muitos deles não pereçam. Olha, amado, o nosso Senhor Jesus, o representante de Deus neste mundo, aquele que é o Verbo, que é a palavra, que é o Logos, que fala em nome do Pai, porque tem a natureza do Pai, que era Deus em carne, falando ao povo, desde Adão até os discípulos, quando ele encarnou, quando ele nasceu na carne humana. Ele que sempre se comunicava, desde os primeiros patriarcas até os últimos discípulos, era Jesus que se comunicava em nome de Deus como Logos, como a palavra, como o Verbo. E aqui mais uma vez ele se dirige a Moisés e diz: e o Senhor disse a Moisés, verso 21, desce e adverte ao povo que não traspasse o limite até ao Senhor para vê-lo, quando ele descesse ali ao terceiro dia, a fim de que muitos deles não pereçam, ou para que muitos deles não perecessem. Então, querido, logo adiante você tem o pronunciamento dos 10 mandamentos, mostrando para nós então que ali estavam presentes o Pai e o Filho. E eu quero que você agora acompanhe alguns textos da escritora Ellen White, que é reconhecida como uma mensageira de Deus, que é reconhecida como uma mulher que recebeu mensagens especiais para transmitir ao povo de Deus. Ela tem muitos escritos, ela tem muitos livros
E um deles se chama Patriarcas e Profetas. E ele mostra, com relação à lei, o que realmente aconteceu ali no Monte Sinai. Eu quero que você, se você tem esse livro, pesquise nele. No capítulo 29, Inimizade de Satanás contra a lei. Ele explica detalhadamente, baseado também no próprio testemunho bíblico que nós acabamos de ler e nas orientações que ela recebeu de Deus. Ela explica muito bem que o esforço de Satanás é desvirtuar a verdade a respeito da lei, para que nós não adoremos a Deus da forma devida. Olha o que ela diz no início desse capítulo 29 do livro Patriarcas e Profetas, a inimizade de Satanás contra a lei. O primeiro esforço de Satanás para destruir a lei de Deus, esforço este feito entre os santos habitantes do céu, pareceu por algum tempo ser coroado de êxito. Grande número de anjos foram seduzidos, mas o triunfo aparente de Satanás redundou em derrota e perda, separação de Deus e banimento do céu. Quando se renovou o conflito na terra, Satanás de novo alcançou uma aparente vantagem. Pela transgressão, o homem se tornou seu escravo, e o reino do homem também foi entregue nas mãos do maioral dos rebeldes. Parecia agora aberto o caminho para Satanás estabelecer um reino independente e desafiar a autoridade de Deus e de seu Filho. Ela deixa muito bem claro que o objetivo de Satanás é desafiar a autoridade de Deus e de seu Filho. Mas continue acompanhando. Mas o plano da salvação possibilitou ao homem ser de novo trazido à harmonia com Deus e prestar obediência à sua lei. E tanto ao homem como à terra serem finalmente redimidos do poder do maligno. Então essa é a nossa esperança, querido. A esperança de restauração. Essa esperança, ela é real. Essa esperança é viva. De sermos um dia restaurados. Mas para sermos restaurados, precisamos estar dispostos a obedecer. Porque como vamos ser restaurados se não queremos obedecer a Deus e aos seus mandamentos? Continue acompanhando nesse capítulo algumas outras informações importantes que ela dá sobre quem estava ali naquele monte, no Monte Sinai, na transmissão dos 10 mandamentos. Os terrores do Sinai deviam representar ao povo as cenas do juízo. O som de uma trombeta convocou Israel a encontrar-se com Deus. A voz do arcanjo e a trombeta de Deus convocarão da terra toda, tanto os vivos como os mortos, à presença de seu juiz. Aqui ela faz um paralelo com relação ao evento do Monte Sinai e com relação ao evento do juízo. No Monte Sinai foi dada a lei, mas haverá um momento em que será executado o juízo. E assim como trombetas foram tocadas ali no Monte Sinai para transmitir a solenidade da entrega da lei, também trombetas serão tocadas por ocasião da volta de Jesus para a execução do julgamento, para a separação das ovelhas e dos bodes. Mas olha como continua o texto, ela dizendo: o Pai e o Filho, acompanhados por uma multidão de anjos, estavam presentes no monte. No grande dia do juízo, Cristo virá na glória de seu Pai com os seus anjos. Mateus 16, 27. Ele se assentará então no trono de sua glória, e diante dele reunir-se-ão todas as nações. Então, amado, note que ela diz: o Pai e o Filho, acompanhados por uma multidão de anjos, estavam presentes no Monte Sinai. E a lição da Escola Sabatina, que é publicada pela mesma publicadora, a CPB, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela vem trazendo informações conflitantes para que você seja enganado e acredite na Trindade. Acredite que Jesus, como um representante da Trindade, estava no Monte Sinai e deu a lei. Mas a verdade não é essa, querido.
A própria publicação da CPB, o livro Patriarcas e Profetas, da autora Ellen White, que viveu no século XIX, que já faleceu, mas que deixou um legado enorme de literatura, para que conheçamos as mensagens enviadas de Deus ao seu povo. Ela testifica que somente o Pai e o Filho estavam no Monte Sinai. Mas eu quero que você entenda comigo o porquê de tudo isso. O título desse capítulo é A Inimizade de Satanás contra a Lei. Ele está furioso. Ele está usando homens em posições de responsabilidade para desvirtuarem a verdadeira mensagem que Deus quer que o seu povo receba. E aqui na página anterior é dito algo muito sério com relação a isso. Página 338 do livro Patriarcas e Profetas. Foi por meio do engano que Satanás seduziu os anjos. Dessa forma, tem ele em todos os tempos levado avante sua obra entre os homens, e continuará com esta maneira de agir até o fim. Declarar-se ele abertamente achasse a guerrear contra Deus e sua lei, e os homens estariam acautelados. Ele, porém, se disfarça e mistura a verdade com o erro. As mais perigosas falsidades são as que se encontram misturadas com a verdade. É assim que se recebem erros que cativam e arruinam a alma. Por este meio, Satanás leva o mundo consigo. Aproxima-se, porém, o dia em que seu triunfo para sempre se finalizará. Então, querido, Satanás ele quer misturar a verdade com a mentira. Ele quer que você estude lições com temas maravilhosos, com temas lindos, com mensagens profundas e verdadeiras. Mas misturada a essas verdades, ele quer que você também beba do seu engano, de que existia uma trindade e que essa trindade ela foi representada por Jesus no Monte Sinai. E isso não é verdade. Eu quero que você veja comigo mais um indício de que isso não é verdade na página 366. Página 366. Desde o pecado de nossos primeiros pais, não tem havido comunicação direta entre Deus e o homem. O Pai entregou o mundo nas mãos de Cristo, para que por sua obra mediadora remisse o homem e reivindicasse a autoridade e santidade da lei de Deus. Toda a comunhão entre o céu e a raça caída tem sido por meio de Cristo. Foi o Filho de Deus que fez a nossos primeiros pais a promessa da redenção. Foi ele que se revelou aos patriarcas. Adão, Noé, Abraão, Isaque, Jacó e Moisés compreenderam o Evangelho. Esperavam a salvação por meio do substituto e fiador do homem. Esses santos homens da antiguidade entretinham comunhão com o Salvador que viria ao nosso mundo em carne humana. E alguns falaram com Cristo e os anjos celestiais face a face. Cristo não somente foi o guia dos hebreus no deserto, o anjo em quem estava o nome de Jeová, e que velado na coluna de nuvem ia diante das hostes, mas foi também ele que deu a Israel a lei. Por entre a tremenda glória do Sinai, Cristo declarou aos ouvidos de todo o povo os 10 preceitos da lei de seu Pai. Olha, querido, aqui é dito que a lei é do Pai. Cristo proclamou audivelmente essa lei, mas essa lei é a lei de Deus, o Pai. Foi ele que deu a Moisés a lei gravada em tábuas de pedra. Jesus, ele sabe, amado, ele pronunciou a lei. Ele entregou nas mãos de Moisés essa lei. Mas quem escreveu essa lei com o seu próprio dedo foi o nosso Senhor Jeová. Olha na página 335.
mesmo do Sinai, Satanás começou a executar seus planos para subverter a lei de Deus. Página 335, do livro Patriarcas e Profetas, que fala do momento da entrega da lei. No mesmo capítulo, a inimizade de Satanás contra a lei, olha o que diz. Junto mesmo do Sinai, Satanás começou a executar seus planos para subverter a lei de Deus, levando assim avante a mesma obra que iniciara no céu. Que obra ele iniciou no céu? Eu quero, antes de continuar esse texto, eu quero que você entenda comigo que obra Lúcifer iniciou no céu em rebelião à lei de Deus. Na página 66, a paginação ela pode mudar devido ao modelo dos livros, eu não sei qual que você tem, mas é o capítulo Por que foi permitido o pecado? E diz assim, o capítulo é o plano da redenção. Capítulo, o plano da redenção. É o capítulo 4. Página 66. Diz assim, o sacrifício exigido por sua transgressão revelava a Adão e Eva o caráter sagrado da lei de Deus. E viram como nunca antes o fizeram a culpabilidade do pecado e seus funestos resultados. Em seu remorso e angústia, rogaram que a pena não recaísse naquele cujo amor havia sido a fonte de toda a sua alegria, antes que repousasse sobre eles e sua posteridade. Foi-lhes dito que, visto ser a lei de Jeová o fundamento de seu governo, no céu, assim como na terra. A lei de Jeová, fundamento de seu governo, no céu e na terra. Mesmo a vida de um anjo não poderia ser aceita como sacrifício por sua transgressão. Nenhum de seus preceitos poderia ser abrogado ou mudado para valer ao homem em sua condição decaída. Mas o Filho de Deus que criara o homem poderia fazer expiação por ele, assim como a transgressão de Adão tinha trazido miséria e morte. O sacrifício de Cristo traria vida e imortalidade. Se você ler, amado, os capítulos anteriores aqui, por que foi permitido o pecado, e o segundo capítulo, a criação, especificamente o primeiro capítulo, por que foi permitido o pecado, você vai entender a rebelião de Satanás contra a lei de Deus. E naquele outro texto que nós vimos, que fala claramente a lei de Jeová. Vou repetir para você o texto. Página 66. Foi-lhes dito que, visto ser a lei de Jeová o fundamento de seu governo, no céu, assim como na terra. E aí continua o texto. Agora, voltando à página 335, para que você entenda ali no Monte Sinai, o que Satanás ele fez para poder subverter a verdadeira compreensão e obediência aos mandamentos de Deus. Olha o que ele fez. Junto mesmo do Sinai, Satanás começou a executar seus planos para subverter a lei de Deus, levando assim avante a mesma obra que iniciara no céu. Durante os 40 dias em que Moisés se achava no monte com Deus, Satanás esteve ocupado provocando dúvida, apostasia e rebelião lá no meio do povo que ficou, que não podia nem transpassar o limite, enquanto Moisés estava lá no monte, recebendo os 10 mandamentos, escritos pelo dedo de Deus, pelo Senhor Jeová. Satanás ele estava fazendo uma obra lá embaixo, na mente, no coração, nos pensamentos, no comportamento daquele povo. Enquanto Deus escrevia a sua lei, olha, amado, que interessante agora. Sublinha, se você tem este livro, sublinha aí no seu livro. Marca na primeira página dele quem foi que escreveu os 10 mandamentos. De quem é essa lei? Porque o inimigo ele está furioso querendo fazer com que você não entenda essa verdade.
Enquanto Deus escrevia a sua lei a fim de ser confiada ao seu povo do conserto, os israelitas, negando sua fidelidade para com Jeová, estavam a pedir deuses de ouro. Então aqui no mesmo texto diz que Deus escreveu a lei e cita Jeová, aquele a quem o povo estava virando as costas, pedindo deuses de ouro. Então, amado, se você continuar lendo todo o livro, você vai perceber que ali naquele monte e durante toda a história, a grande ira do inimigo foi contra a lei de Jeová. E ele está envidando todos os esforços possíveis para que você desvirtue a verdadeira compreensão, mesmo fazendo com que você pense que a lei é de Cristo, representando uma trindade. Em momento nenhum você vai encontrar isso na Bíblia. Pelo contrário, você vai encontrar o Senhor Jesus falando a respeito do Senhor Jeová que desceria no terceiro dia. Nas nossas Bíblias não é citado dessa forma, mas você consegue entender pelo contexto que esse Senhor que falava com Moisés também era chamado anjo de Jeová. No capítulo 20, verso 20 a 23 de Êxodo, você também percebe que Deus falou que enviaria o seu anjo, que o seu nome estaria nele. E em vários contextos você percebe que esse anjo também é chamado de Deus, mas porque ele representa o seu Pai aqui na terra. Assim como Arão era um representante de Moisés, falava por meio de Moisés. Isso está relatado também nas Escrituras, querido. Jesus também era o Verbo de Deus, aquele que falava em nome de Deus. Eu espero que esse vídeo ele tenha lhe ajudado a compreender essa verdade e que você compartilhe isso com as pessoas e que você aceite que você é salvo por meio do nosso Senhor Jesus e que assim como Ele guardou os mandamentos de seu Pai, Ele deseja que você guarde também os seus mandamentos. E eu quero terminar com esse texto. João 15, verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Permaneça no amor de Deus, querido, e que Ele te abençoe e lhe ajude a compreender a verdade. Amém.